Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo diário aqui pelos meus endereços eletrônicos. Você pode acessar o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Temos o facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Vamos ao Web Jornal do Paulo Maciel de quinta-feira, dia 9 de dezembro de 2021. Quinta-feira é dia de Santa Leocádia, São Baziano e Santa Gorgônia. É a segunda semana do Advento na Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Original de Cristo. Bem, neste dia 9, quinta-feira, a fase da Lua ainda é nova. Estamos no 343º dia do ano, faltando apenas 22 dias para terminar 2021. Olha, a estação do ano é a primavera brasileira. Este mês é o mês do Natal de Jesus Cristo, o mês do verão e do Réveillon. Aliás, verão começa na segunda dezena do mês, hein? Segunda dezena do mês. Este mês também é o mês do Réveillon. Daqui a pouquinho tem notícias sobre o Réveillon, que acontece no final do ano, iniciando o outro ano, né? É na virada. Dia Nacional do Fonoaudiólogo, Dia Internacional contra a Corrupção. Neste dia 9, comemora-se ainda o Dia da Criança Especial, Dia do Alcoólico Recuperado, Dia do Fonoaudiólogo, Dia Internacional contra a Corrupção, Dia Internacional de Homenagem e Dignidade das Vítimas do Crime de Genocídio. Bem, vamos a alguns indicadores econômicos. Tivemos mudança na taxa Selic, hein? O salário mínimo nacional vale R$ 1.100. A taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, passou para 9,25% ao ano. Ela é divulgada pelo Copom do Banco Central do Brasil. A inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 10,67%. Temos aqui também a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, o principal produto agrícola do estado do Espírito Santo, a rubiácea, né, o café. Vamos ver a cotação na quarta-feira, no fechamento dos negócios, dia 8 de dezembro. Café arábica bebida dura, R$ 1.420 a saca do produto em grão. Arábica bebida Rio, 1.308. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 808 a saca. Agora vamos falar da chuva, porque ainda tem previsão de chuva até esta quinta-feira em algumas regiões do Espírito Santo, hein? A quarta-feira, dia 8 de dezembro, foi de chuvas intermitentes no município de Colatina. A temperatura em alguns momentos caiu e houve ventos moderados na Princesa do Norte do Espírito Santo. Daqui a pouquinho vou falar mais das chuvas, porque teve problema com as chuvas incessantes em alguns municípios do estado. Daqui a pouquinho eu vou falar, mas agora eu quero falar sobre a posse do advogado André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. Ele tomará posse no dia 16. O mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, André Mendonça, deverá tomar posse no cargo no dia 16 de dezembro de 2021. Vai cair numa quinta-feira, né? A informação é do canal no YouTube Fred Rodrigues. Mendonça foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e depois de cerca de 5 meses, né, de postergação da sabatina, ele teve o nome aprovado pelo Senado Federal. Ele foi chefe da Advocacia Geral da União, a AGU, ministro da Justiça, é advogado
inclusive com passagem pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e é também pastor de uma igreja protestante. Vila Velha terá queima de fogos. Olha, a gente vê tanta notícia ruim, pelo menos aqui tem uma notícia boa, né? A gente vê tanto prefeito aí em todo o país falando em medidas restritivas. Parece que eles colocaram isso dentro do inconsciente, que não sai de jeito nenhum, e agora vemos uma notícia pelo menos mais amena. O município de Vila Velha terá 15 minutos de queima de fogos silenciosos na virada do ano 2021 para 2022. A informação foi dada pelo prefeito vilavelhense Arnaldinho Borgo em uma entrevista a um órgão de mídia. As cidades que estão suspendendo as festas públicas de Réveillon e outras que estão analisando a situação ainda. Então, nem todos os municípios decidiram, mas tem alguns que já informaram que não vão fazer festas públicas. É um medo danado que eu nunca vi na minha vida. Ministro Fábio Faria visita o Espírito Santo. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, esteve no estado do Espírito Santo nesta quarta-feira, dia 8 de dezembro. Ele disse numa entrevista que a fase de conflitos entre áreas do governo federal e STF, o Supremo, ficou para trás. Passou, então. Agora vamos falar de festividade religiosa, porque a quarta-feira foi de festividade religiosa no município de Linhares, no norte do Espírito Santo. A quarta-feira, dia 8 de dezembro de 2021, foi de demonstrações de fé e devoção em Linhares, na região norte do estado do Espírito Santo. Foi o dia da padroeira do município, Nossa Senhora da Conceição, feriado municipal. Um caso que chamou a atenção da mídia foi o de uma mulher que não conseguia engravidar e teve gêmeas após pedir a intercessão de Nossa Senhora junto a Deus, junto a Jesus Cristo. Essa mulher fez um tratamento e hoje agradece a Deus pelas 2 bebezinhas que chegaram. Bacana, né? Parabéns. Deus Nossa Senhora intercede junto a Deus, já que ela é a mãe do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Rocha cede e destrói cafezal em Venda Nova do Imigrante. Olha, gente, uma perda muito grande. 2.000 pés de café foram perdidos em Venda Nova do Imigrante, depois que uma pedreira desmoronou por causa das chuvas. O produtor rural, além do prejuízo, tomou um grande susto, relatando que nunca viveu nada parecido com esse desprendimento da rocha. O cenário é de grande destruição na região da cidade sul-serrana. A Defesa Civil isolou a área para as medidas cabíveis. Olha, na zona rural, então, essa propriedade rural aí enfrentou esse deslizamento de rocha. Minha nossa, ainda bem que não houve nenhuma morte, né, nenhuma pessoa ferida, pelas informações que foram passadas à mídia. IPVA de carros capixabas mais caro em 2022. IPVA é um imposto estadual, não é? O IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor para carros usados, pode ficar de 14% a 27% mais caro em 2022 no estado do Espírito Santo. O motivo é que o preço dos veículos automotores usados sofreu reajuste para cima durante a pandemia do novo coronavírus. O seguro também terá valor maior. Mais notas falsas apreendidas no Espírito Santo. Olha,
o trabalho da Polícia Federal, havendo também aí informações para essa corporação. Certamente que ela recebe informações, né, importantes. A Polícia Federal prendeu um homem quando recebia notas de dinheiro falsas em Pinheiros, no norte do Espírito Santo, num total de R$1.000. Um menor de idade também foi apreendido. O adolescente também receberia R$1.000 em dinheiro falsificado. O produto foi postado nos Correios. Recentemente foi uma mulher que foi interceptada ao receber dinheiro falso em Cachoeiro de Itapemirim, na região sul espírito-santense. E olha outro trabalho da Polícia Federal, apreendendo 400 quilos de cocaína, hein? Parabéns à ação da PF. A Polícia Federal apreendeu cerca de 400 quilos de cocaína que estavam num barco na Baía de Vitória, em Vitória, capital do Espírito Santo, segundo informação do delegado Eugênio Ricas, superintendente da corporação no estado. Ele diz que o Brasil não produz esse tipo de droga e uma grande organização criminosa pode estar por trás dos crimes. Acidente e feridos entre Linhares e Colatina. Um automóvel e uma carreta colidiram perto da Lagoa Nova, rodovia que liga Linhares a Colatina, entre o norte e o noroeste do Espírito Santo. 4 pessoas ficaram feridas. A queda de um poste afetou, inclusive, o fornecimento de energia elétrica na região. Vamos falar agora sobre a chuva no estado do Espírito Santo, que tem sido intensa nos últimos dias, nas últimas semanas. Desde novembro que tem chovido no estado do Espírito Santo. Em Jerônimo Monteiro, no sul do estado, as chuvas fortes atingiram uma casa de acolhimento de idosos. Houve infiltração de água num quarto. Os internos foram acolhidos em outros cômodos. Então, houve esse problema da água entrar num quarto, e me parece que tinha 1 ou 2 idosos nesse quarto, e eles tiveram que ser acolhidos em outro cômodo do imóvel. Mas há dificuldades ainda para a acomodação dos 19 internos. São 19 pessoas nessa casa. A direção da instituição filantrópica busca parcerias e também fará uma campanha para receber telhas. Chuva no Espírito Santo ainda, tem mais, hein? Barrancos cederam com a chuva da noite de terça-feira, 7 de dezembro, no município de São Mateus, no litoral norte capixaba. Uma casa na Avenida Cricaré teve uma parte atingida e foi isolada pela Defesa Civil. No centro, uma cratera se abriu na via pública. As autoridades monitoram 5 áreas da cidade mateense durante esse tempo chuvoso. De terça para quarta-feira, a cidade onde mais choveu no Espírito Santo foi Afonso Cláudio, segundo dados de técnicos estaduais da área de meteorologia, né? São esses técnicos que monitoram essas informações sobre precipitações pluviais. Vamos a algumas notícias rapidinhas. Aniversário! Olha, a avenida mais famosa do país está fazendo aniversário. A Avenida Paulista completa 130 anos e ganha programação cultural. Uma palestra online com a professora Andréia Ronk foi programada para quarta-feira, dia 8 de dezembro, sobre as mudanças que transformaram a Avenida Paulista no local que é hoje, né? Que atrai tantos eventos hoje em dia na cidade de São Paulo, a capital do maior estado da nação. Trabalho. Olha, pequenos negócios geraram quase 80% das vagas de trabalho no mês de outubro deste ano. Segundo o presidente do Sebrae, Carlos Melles, micro e pequenas empresas são as grandes responsáveis
pelo sustento de milhões de famílias brasileiras. A notícia é da Agência Brasil. Tem mais ainda, tem mais notícias aqui sobre os pauperizados, os despossuídos. Decreto cria verbas para pagar o Auxílio Brasil de R$ 400 em dezembro, ainda neste mês de dezembro, né? O Auxílio Brasil é essa ajuda que o presidente Jair Bolsonaro criou e teve que passar pelo Congresso Nacional para entrar em vigor. O instrumento cria um benefício extraordinário que complementa as parcelas já previstas do Auxílio Brasil para o valor de R$ 400, divulgado pelo governo. Germânia, Alemanha, é a Alemanha, né? Olaf Scholz, né? É eleito, eu pensei que era Schulz, porque o nome Schulz é muito comum na Alemanha, Schulz ou Schulz, mas é Scholz, deve ser uma variação do nome Schulz ou Schulz, mas vamos lá. Olaf Scholz é eleito chanceler pelo parlamento alemão. Ele substitui Angela Merkel, que ficou 16 anos no cargo. Scholz assumirá a 9ª chancelaria desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 3 de dezembro, a chanceler Angela Merkel recebeu honras militares há poucos dias de deixar o cargo. Ela liderou o país durante 16 anos e enfrentou crises do euro, dos migrantes e agora da pandemia. Chanceler na Alemanha é um cargo idêntico ao de primeiro-ministro nos outros países, né? Então, é lá chamado de chanceler. Em outros países, chanceler é o ministro das Relações Exteriores, mas na Alemanha é o cargo equivalente a primeiro-ministro. Coração está matando 14 vezes mais que Covid. A informação é do jornalista Alexandre Garcia. A média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil está em 58 por dia atualmente, segundo dados do dia 7 de dezembro. Já a média de óbitos por AVC, enfarte e outras doenças cardiovasculares está em 847 por dia. Ou seja, as mortes de causas cardíacas são 14 vezes mais que as motivadas pelo novo coronavírus. No ano de 2021, no entanto, até esse período do mês de dezembro, as mortes pela pandemia somaram 401.736, enquanto que o AVC, infarte e outros males mataram 287.974 brasileiros. Então essa informação é do site Transparência dos Cartórios de Registro Civil e foi divulgada no canal do YouTube do Alexandre Garcia. Tem mais informação aqui sobre o que? Vamos falar da Mega Sena, porque nesta semana tem sorteio da Mega Sena nesta quinta-feira. Normalmente o sorteio da Mega Sena acontece na quarta-feira, no meio da semana, na quarta. Só que nesta semana estão ocorrendo 3 sorteios, terça, quinta e sábado. Então, nesta quinta vai ter sorteio de 40 milhões de reais na Mega Sena, hein? No último concurso, o 2.435, que foi sorteado na terça-feira, dia 7, não houve ganhador. E o prêmio, então, passou para 40 milhões. A previsão, né? A estimativa de prêmio passou para 40 milhões nesta quinta-feira, dia 9 de dezembro. O valor acumulado já começou em mais de 34 milhões e 440 mil reais. As dezenas sorteadas na terça foram 05, 22, 30, 32, 33 e 36. Olha, difícil mesmo, hein, fazer esses números. 05, 22, 30, 32, 33 e 36. Puxa vida. 5 dezenas acertadas
Deixa eu ver aqui. Assim, com 5 dezenas acertadas, foram 46 apostas. Cada acertador tem direito a mais de R$ 46.900. Com 4 acertos, foram 3.051 apostas. Prêmio individual de R$ 1.010. A arrecadação total do teste de terça-feira somou R$ 37.428.786. Quem vai jogar nesta quinta-feira, o jogo mais simples, com 6 dezenas cravadas, custa R$ 4,50. A aposta pode ser feita nas casas lotéricas ou então no site da Caixa Econômica Federal, que é o www.loterias.caixa.gov.br. Bom, né? 40 milhões de reais nesta quinta-feira na Mega Sena. Pesquisa informal de preços. Olha, eu faço as minhas compras e depois eu pego o meu cupom fiscal e passo o menor preço para vocês aqui. Eu só faço minhas compras depois de pesquisar, depois de passar por 2 a 3 estabelecimentos. Aí eu verifico, né, o valor. Se eu puder ir a 4 estabelecimentos, eu vou também. Quanto mais eu puder andar, eu ando. Mas, no mínimo, 2 a 3. Aí eu vejo o menor preço e compro. Depois eu passo para vocês o preço baixo que eu consegui. Por exemplo, eu comprei mercadoria beiço bovino, o quilo, a R$ 8,98. Foi no supermercado Superoba, na rua Alexandre Calmon, no centro de Colatina. O telefone 3721-0400. Comprei também pão de forma de la massa tradicional, 450 gramas, R$ 2,98. R$ 2,98. Foi no supermercado Lavagnoli, rua Germano Naumann Filho, 57. O telefone 3722-3611. Ação policial. Olha, eu gosto de falar notícias da polícia quando são recuperados objetos furtados ou roubados. E a polícia recuperou 54 rolos, ou rolos, não sei o plural, se é rolos ou rolos, de fio diamantado, avaliados em R$ 150 mil. Nossa, é muito fio, hein? A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo recuperou 54 rolos de fios diamantados usados para cortar granito, furtados de uma empresa do ramo sediada em Cariacica, na Grande Vitória. E avaliados, olha, essa avaliação aqui que me surpreendeu, avaliados em R$ 150 mil. Um funcionário da empresa de 34 anos foi identificado como autor do furto e confessou o crime. Meu Deus, numa época em que todo mundo está querendo ter o seu emprego, o sujeito tem o emprego e pratica um furto desse. Meu Deus do céu, entra para a criminalidade. Olha, o produto foi recuperado na residência do suspeito, no município da Serra, depois que o dono da empresa registrou um boletim de ocorrência. Pelo amor de Deus, não? O empregado da empresa fazer isso com o patrão não é fácil, gente. É uma situação muito difícil. A informação é do delegado Diano Trindade. O material subtraído foi totalmente recuperado e devolvido à vítima. O funcionário da empresa, que não tinha passagens anteriores, confessou o crime, explicando que agiu sozinho. Segundo a investigação, o furto ocorreu há cerca de 2 meses, mas a vítima só procurou a Polícia Civil na semana passada. Por esse motivo, o suspeito não foi preso em flagrante. O inquérito policial foi concluído e o funcionário indiciado por furto qualificado pelo abuso de confiança. Vamos a outra notícia. Olha, controle de acesso à Prefeitura de Colatina proibido a agentes públicos não imunizados, hein? A partir da terça-feira, dia 7 de dezembro, entrou em vigor em Colatina um decreto municipal de 3 de dezembro que delimita o acesso às dependências dos órgãos e entidades da Prefeitura aos agentes públicos que estiverem devidamente
imunizados contra a Covid. E quem não estiver não vai poder entrar, né? Os servidores, hein? A inobservância da regra corresponderá à infração de contrato, hein? A ser devidamente representada pelo gestor fiscal do contrato à autoridade competente para aplicação da penalidade. Será que precisava, gente? Não é fácil, né? Não é fácil, tem que tomar uma medida dessa, hein? Olha, eu quero falar um pouquinho sobre essa moléstia chinesa, o coronavírus, né? Porque esse vírus contagia também os vacinados. É importante dar esse esclarecimento, informar. Então, a título de esclarecimento, eis aqui os nomes de algumas pessoas que contraíram o novo coronavírus, a Covid-19, mesmo estando com o ciclo de vacinação completo. Ou seja, tomaram 2 doses. Eis os casos mais emblemáticos. Agnaldo Timóteo tomou as 2 doses, foi internado e faleceu. O ator Tarcísio Meira também tomou 2 doses da vacina anti-Covid, foi internado e faleceu. Já o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, contagiou-se nos Estados Unidos, mesmo após ter o ciclo completo da vacinação. Ele teve que ficar lá na quarentena até passar o período determinado pelos órgãos sanitários. Depois voltou para o Brasil, né? Foi uma Covid leve. Quer dizer, mesmo estando vacinado, o ministro da Saúde foi aos Estados Unidos e lá contraiu a Covid. O governador do Piauí, Wellington Dias, também contagiou-se. Ele estava na Escócia, onde pegou o novo coronavírus, mesmo estando vacinado também com 2 doses. E, da mesma forma que o ministro teve que ficar em quarentena nos Estados Unidos, esse governador teve que ficar em quarentena no país europeu, lá na Escócia. O apresentador e empresário Silvio Santos, com o ciclo de imunização completo, chegou a voltar a apresentar o seu programa e contraiu o coronavírus também, depois de quase 2 anos isolado. Ele recuperou-se em casa após passar pelo Hospital Albert Einstein. A filha dele, Patrícia Abravanel, continua no comando do tradicional programa. Vivemos o clima de Natal. O Natal está chegando. Olha, estamos no dia 9, faltando poucos dias para o Natal, que será comemorado no dia 25, né? Poxa vida, poucos dias. O clima de Natal, inclusive, já está presente em várias partes da cidade de Colatina, nas residências com pisca-pisca. À noite fica muito bonito, né? Pisca-pisca nas janelas, nas varandas das casas, muito bonito. Também tem motivos natalinos, enfeites, nas vitrines de lojas do centro da Princesa do Norte Capixaba. Quem quiser tirar fotografias ao lado do boneco do Papai Noel, é só passar pelo calçadão Geraldo Pereira, perto do edifício Filhinha Brotas, em frente à tipografia, à papelaria comercial, tá bom? Agora vamos às manchetes do jornal A Tribuna. O jornal A Tribuna é um jornal que circula de forma online e também de forma impressa nas bancas de jornais e nas panificadoras e lanchonetes. Vamos à capa do jornal de quarta-feira, dia 8 de dezembro. Vejamos o que saiu na capa de A Tribuna. Esse jornal que tem mais de 80 anos, hein? É um jornal tradicional. Aluno da rede particular também vai disputar bolsa do MEC em faculdade. Com a mudança, estudantes do ensino privado vão poder fazer ensino superior de graça por meio do ProUni. Critérios para conseguir bolsas de até 100% permanecem os mesmos. Humanos vão ter chip no cérebro. Olha que notícia
chamativa, né? A manchete aqui causa curiosidade. Humanos vão ter chip no cérebro. Está na página 24 do jornal A Tribuna da quarta-feira, dia 8 de dezembro. Uma casa com mais de 500 quilos de drogas. Criminoso tentou oferecer suborno de 1 milhão aos policiais para não ser preso. Operação que aconteceu no bairro Interlagos, em Vila Velha, investiga ações de integrantes do PCC em cidades capixabas e no estado de São Paulo. Tem uma legenda aqui de fotografia. Natal iluminado em noite de homenagens. Evento da Rede Tribuna. Vai acontecer na área do Palácio Anchieta, hein? Natal iluminado em noite de homenagens. Artistas vão se apresentar na Praça João Clímaco. 72 idosos já morreram neste ano após quedas em casa ou na rua. A coordenação motora dos idosos, normalmente, ela é mais frágil. Então tem que tomar muito cuidado. Mais notícia, deixa eu ver aqui, na capa de A Tribuna. INSS define novas regras para a aposentadoria de autônomos. Casa Grande fala sobre PM, concursos e aquaviário. Rendimento da poupança vai mudar. Coluna do Cláudio Humberto. Veto do fundão eleitoral vai ser derrubado no apagar das luzes. Coluna do Estadão. Para aliados, Bolsonaro acerta ao retomar a agenda conservadora. Bem, falar em presidente Bolsonaro, ele critica as medidas que exigem passaporte de vacina em eventos, né? Ele já falou isso várias vezes. Não é novidade, ele é contra a exigência de passaporte de vacinas em eventos. O presidente Jair Bolsonaro pretende assinar uma medida provisória para que o governo federal decida sobre a questão do passaporte de vacina. Em entrevista ao site Poder 360, Bolsonaro reforçou que a vacina é opcional. O mandatário também criticou prefeitos e governadores por obrigar a vacinação de pessoas no acesso a eventos públicos. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal, STF, garantiu autonomia para estados e municípios nas medidas sanitárias, mas sem retirar a competência da União. O jornalista Augusto Nunes, do programa Pingos nos Is, comentou que a iniciativa do presidente da República é boa, de editar uma medida provisória. E, mais uma vez, ele deve tropeçar na vontade do Supremo. É o Supremo Tribunal Federal, segundo o Fiuza. Não, segundo Nunes, Augusto Nunes. Já o jornalista José Maria Trindade diz que há exageros nas exigências de atestados de vacina e considera o ato inconstitucional. Para ele, o Supremo Tribunal Federal entrou na área do Poder Executivo e promove esse tipo de exigência. O escritor, agora sim, o escritor e comentarista Guilherme Fiuza opinou que o presidente Bolsonaro tem evitado o confronto com o STF. O analista político-social classifica de fascista o ato que quer obrigar todo mundo a se vacinar contra o novo coronavírus. Ele classifica essa obrigação de fascista. Mas, segundo ele mesmo disse, isso vai se espalhar pelo mundo sem nenhum fundamento científico. Para Fiuza, não se trata de bloqueio sanitário, mas sim de lobby. Ele criticou inclusive o prefeito do Rio, que proibiu e depois de receber protestos, liberou a entrada em shoppings e veículos por aplicativo. Fiuza disse que não é possível viver com esse tipo de excrescência e conduta subterrânea, mexendo com a vida das pessoas, né? A individualidade de cada um. E o presidente Bolsonaro também esclareceu as notícias sobre a queda de preços dos combustíveis e também quanto à possibilidade de indicar mais 2 ministros ao Supremo Tribunal Federal, o STF. Sobre a Petrobras, ele disse que suas declarações foram baseadas na queda do valor do barril do petróleo no exterior.
Então, o que ele falou foi baseando-se nisso, na queda do valor do barril do petróleo internacional. E, portanto, será natural que o preço dos combustíveis caia também na estatal, na Petrobras, pois a política de preços é esta. Esclareceu ainda que não procedem as informações de que ele indicaria mais 2 evangélicos para o Supremo, caso seja reeleito. O presidente informou que ele indicará, sim, 2 pessoas do mesmo perfil de André Mendonça, com seu saber jurídico, caso haja oportunidade. Prefeito de Colatina proíbe fogos de artifício no risco baixo para a Covid. A Prefeitura de Colatina publicou o decreto número 26.052, que dispõe sobre a vedação de realização de eventos com shows pirotécnicos durante o risco baixo de Covid-19. São considerados shows pirotécnicos a queima de fogos de artifício, bombas, morteiros e outros fogos. O decreto entrou em vigor na sexta-feira, dia 3 de dezembro. Então o prefeito proibiu, né, eventos com shows de fogos. Agora vamos falar de missas programadas para a Colatina. A principal paróquia, a paróquia central, paróquia do Sagrado Coração de Jesus, nesta quinta-feira. Vamos lá, dia 9 de dezembro, às 19 horas, tem celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, com o padre Irineu Claudino Salles, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Também, no horário das 19 horas, haverá reunião do Conselho Paroquial de Pastoral, no auditório do edifício São João Paulo II, o auditório Bento XVI. Ok? Nesta quinta-feira. Uma ação entre amigos continua sendo vendida pelos católicos para colaborar no pagamento das despesas das obras que foram realizadas na catedral. Essa ação entre amigos tem vários prêmios: R$500, R$1.000, tablet, bicicleta elétrica e o prêmio maior, uma motocicleta. O valor do bilhete é R$10. A Secretaria Paroquial funciona nesta quinta-feira das 8 às 11 horas e das 13 às 18 horas. Você pode ir lá para comprar o bilhete. O telefone para mais informações é o 2102-5010. Olha, 36 chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine de Colatina, anuncia que há 36 vagas, 36 oportunidades de trabalho na região de Colatina. São vagas para algumas atividades. Quem quiser mais informações, eu vou passar o telefone, que é o 0 operadora 27 3721 7102. O endereço físico do Cine é Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro da cidade, tá bom? Quero falar agora sobre os celíacos na Eucaristia. Pessoas celíacas são aquelas que não podem consumir o glúten que existe no trigo, né? Então, a hóstia, ela possui trigo. Então, tem uma informação interessante para os celíacos. Na transubstanciação, não há uma mudança nas espécies, ou seja, o trigo continua trigo. Se tem glúten, continua o glúten. A transubstanciação não muda a espécie do trigo, muda a natureza. Por isso a igreja respeita a pessoa que é celíaca, que não pode receber o trigo porque contém o glúten. Então a pessoa comunga só o vinho. E comungando o vinho, ela está comungando perfeitamente. A igreja ensina que ali tem o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, embora pareça só o vinho. Assim como no trigo consagrado tem corpo, sangue, alma e divindade. A explicação é do professor Felipe Aquino, no seu canal do YouTube, Prof. Felipe Aquino, ok? Vacinação, tem vacinação anti-Covid nesta quinta-feira em Colatina, hein? Todos os dias, aliás, desta semana, todos os dias
está havendo vacinação. Portanto, nesta quinta, na sexta manhã também haverá. E essa imunização se concentra no futuro terminal de ônibus, no bairro Esplanada, em frente à sede da prefeitura. São 1.000 doses disponíveis por dia. Então, nesta quinta-feira tem 1.000 doses, na sexta também. O horário de vacinação é das 7h30 às 16 horas. Como eu já disse, no futuro terminal de ônibus, ali na antiga estação ferroviária. Vai lá então, tem vacina para os grupos D1, D2 e D3. Vai lá, se informe, né? E, inclusive tem o telefone aqui da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura, 0 operadora 27 3177 7045. Agora eu acho engraçado o seguinte, é tanta vacina, né? A vacina Janssen, hein? Vocês ouviram falar que a vacina Janssen era uma dose única, né? Era dose única, agora não é mais, né? Precisa tomar outra. Então, ainda não tem, assim, nada definitivo ainda a respeito dessa, né, pandemia. Tem nada definitivo. Tudo ainda está na área dos estudos. Chegamos ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quinta-feira, 9 de dezembro de 2021. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. Shalom!